Vai. Galera, o seu Lírio falou uma coisa pra mim. Ele falou assim pra mim: vamos tirar logo a foto, de repente a gente não vai se ver mais. Se a gente não se ver aqui, o Campo Grande vai fazer a gente se ver lá em cima. Sabe por quê? A história que o seu Lírio tem com o Campo Grande e com os outros times aqui do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o futebol carioca é o mais charmoso do Brasil. Ele vai falar um pouco do que a gente estava conversando ali. Não é papo de conversa fiada, não. É sobre o futebol carioca. Seu Lírio, por favor, me dá essa honra. Bom, meu amigo, infelizmente eu tenho a satisfação, felizmente, logicamente, desculpa a expressão, de ter essa satisfação de falar com vocês. Eu nasci em 1954. Fui para o Campo Grande em 1969. Disputei o primeiro campeonato e o último que houve da escolinha. Teve escolinha na época onde o Zico participou, onde o Roberto participou, que foi tudo de 54 como eu. E nós terminamos a nossa carreira profissional, a qual eu disputei 4 taças Cidade de São Paulo, 4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4. 4 Cidade de São Paulo, a qual eu creio que nenhum jogador teve essa honra de participar de 4 cidades de São Paulo, que hoje é a mais famosa do Brasil, no início do campeonato, do nosso calendário esportivo do Brasil. Eu participei depois do campeonato de 74 no Campo Grande, nós fomos 4º lugar no campeonato, 3º lugar no Campeonato Carioca, e continuei minha trajetória dentro do Campo Grande, que fiquei até 1979, aonde meu contrato terminava em 31 de dezembro de 79. Findando com o campeonato que nós fomos campeão em 79 do Eduvaldo Costa, no campo do Bangu. Fomos campeões nessa época. E hoje pouco se fala nisso, se fala do Campo Grande de 1982, campeonato de prata, tudo mais. Não desmerecendo isso, claro que não, muita honra, mas eu participei de muito disso. Por quê? Porque alguns jogadores daquela época participaram comigo nessa época. Né, como o próprio Pingo, como o próprio Fernandes, como o próprio Pirulito, como o próprio Neném, que era um zagueiro que jogava comigo, como o Jorge, como outros que eu vou aqui falar, vão ficar tempos aqui falando. Uma história, né, dentro do futebol. Né? Dentro do futebol. E pouco nós somos lembrados disso. Porque para o Campo Grande ser campeão de 82, houve um trabalho feito antes. Não só da estrutura do clube, porque poucos sabem que o Campo Grande Atlético Clube, ele foi fundado em 64 e teve um estádio que Ítalo Delcima, comprado pela família Ítalo Delcima, pelo Coronel Rui, naquele espaço lá hoje, e que a qual hoje é Ítalo Delcima, porque o filho do Alfredo Delcima, que é o nome do estádio, que ele pediu para ser o filho dele no estádio. Então, eu participei dessa trajetória quase toda, né? E ainda digo mais, a que mais é importante para mim, que eu posso falar, que o Campo Grande, ele teve um triunfo de 82, a qual chegou a sendo campeão de 82, mas oriundo de muito trabalho feito antes, principalmente em 78, 79, a qual nós fomos campeão do torneio do Cross, que levou, como nós tínhamos no time, um Luiz Carlos Tatu, que era do Flamengo, um Caio Cambalhota, que era do Flamengo, um Valdo, que era do Flamengo, o Edu Coimbra, que era do Zico, né? E entre outros, entre o Neném, que participou de 82, entre o Pirulito, que participou de 82, entre o Fernandes, que participou de 82,
entre muitos outros que participou na campanha de 82, o Serginho, entendeu? E muitos outros. Então eu tenho orgulho de dizer a vocês que eu comecei minha trajetória em 1979 no Campo Grande Atlético Clube e fiquei até 80, posso dizer assim, onde pode buscar na coisa aí, que o treinador de 80 era o Antoninho, que foi o treinador que era da seleção brasileira de base. Eu larguei porque eu quis, que o presidente da época era o senhor Elídio, e ele me chamou para fazer contrato. Eu não quis fazer contrato mais, não quis fazer o contrato mais, e o Antoninho, que era o treinador na época. Se eu, na época, quisesse fazer o contrato, eu faria o contrato e estaria participando de 82, a qual muitos deles ficaram comigo. Então eu tenho não só isso que estou falando aqui, mas um arquivo muito grande na minha mente, na minha memória, de todos os jogadores que passaram na época do Campo Grande, todos os jogadores que eu joguei, e até mesmo de todos os campeonatos que nós participamos. Volto a falar, em São Paulo, na Copa Cidade de São Paulo, que é o primeiro campeonato que é participado durante o ano, nós chegamos em terceiro lugar em 74, perdendo para o Internacional de Falcão, Batista e outros mais, um time que depois nós viemos disputar 64, aqui no Campeonato Carioca, que tiramos em terceiro lugar, que vocês vão lembrar de alguns deles, que era Bilu, que era Ailton, que era o Gesseni, que era o Edival, que era o Haroldo, que era o Caxias, que era o Tião Marçal, que é alguns jogadores que ficaram famosos depois. Então, eu tenho esse arquivo na minha cabeça e eu gostaria de passar isso para muita gente que não conhece o Campo Grande de princípio. Porque quando nós vivemos o momento, vivemos o passado, né? Vivemos o dia a dia, muitas das vezes nós passamos despercebido muitas coisas que é importante que vivemos antigamente, há tempos atrás. E eu hoje estou aqui principalmente com o Roberto, com o Luiz Paulo, que fizeram parte da minha vida, fizeram parte do meu passado, participaram comigo, foram campeão comigo no Valdo Cose, em 79, e eu fico muito feliz de estar aqui presente, entendeu? Dando um abraço especial para o Serjão, que também Serjão participou muito também do Campo Grande, não só como jogador, como treinador. Eu fico muito feliz em dizer a vocês que o Campo Grande é muito grande, sendo que tem a história no futebol carioca. Tem uma história no futebol carioca, a qual, infelizmente, estão querendo apagar. Mas o Campo Grande ainda é muito grande. Mas não vai apagar não, sabe por quê? O Carlos Silva, camisa 9, que é defensor do futebol carioca, o futebol mais charmoso do Brasil, e eu joguei no Campo Grande em 99, e eu sei da história do Campo Grande, e sei que o futebol carioca ressurge sempre das cinzas. Tem uma coisa que eu vou falar pra vocês: memória RAM é a memória de um computador, mas a memória de um ex-atleta, como o seu Lírio falou, fica marcado para toda a vida, porque ele jogou, e quem jogou ninguém pode apagar. Sabe por quê? O futebol carioca é o mais charmoso do Brasil.